Irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Segundo domingo do Advento, 6 de dezembro, Evangelho de Marcos 1 a 8, Evangelho mais antigo que nós temos, o primeiro testemunho escrito como gênero literário Evangelho, que é o de Marcos. O Evangelho nos apresenta hoje o seguinte texto, primeira perícope deste Evangelho. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, está escrito no livro do profeta Isaías. Eis que eu envio meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam os seus pecados. João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. E pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará no Espírito Santo. Esta é a palavra da salvação deste domingo para nós todos. Então essa palavra início do Evangelho é estranha, início de um livro. Eu agora vou iniciar a escrever um livro, não soa bem essa palavra. Essa palavra se explica ser arché no grego, porque nos remete ao início da criação do mundo, o famoso Bereshit, em arché, lá do primeiro versículo do Gênesis. E é o início do Evangelho, Evangelium, no grego. Este que é enviado na frente de João, que anuncia lá o profeta também, um angelos, um anjo, um mensageiro à tua frente, para dar este Evangelium, a boa notícia. E essa boa notícia o que é? Essa boa nova, o que é? É anunciar uma nova relação com Deus, não mais baseada na lei, um Deus justiceiro, cobrador, mas um Deus que é misericórdia. Interessante que em todo o Evangelho, o primeiro Evangelho, Marcos, a palavra lei, nomos, da Torá, não comparece no Evangelho. Então, princípio, arché, início do mundo. Boa notícia, porque agora nós temos uma novidade trazida por Jesus ao mundo, que é um Deus misericordioso. Misericordioso. Essa boa notícia era termo usado na antiguidade já para anunciar, por exemplo, uma vitória militar. É uma vitória, é uma boa notícia. Uma vitória esportiva é uma boa notícia. A cura de uma doença, mas no campo privado particular, é uma boa notícia. No campo público, um programa, um novo rei que subia no trono, seu programa de governo era uma boa notícia. Estamos dentro desse contexto da guerra judaica e, portanto, há uma sede muito grande da chegada de um pouco de paz, de justiça neste mundo. A boa notícia, portanto, não é simplesmente um enunciado, mas é uma pessoa, é Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos revela o rosto de Deus, o rosto do ser humano realizado, perfeito, que chegou na sua plenitude. Também nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Ele nos revela, portanto, o rosto de Deus e o rosto do ser humano. E esse ser humano realizado é o ser humano que ama, que é capaz de ter esse sentimento e essa atitude e essa mentalidade de estar em relação com o outro. É uma notícia tão boa que quem a encontra enlouquece de alegria. E se não enlouquecer de alegria, porque não a compreendeu. Jesus é o ungido, portanto é o Cristo, é o Filho de Deus. Filho de Deus significa que ele é semelhante a Deus, é o rosto de Deus. Deus é amor, portanto não é um Deus
mais que castiga, justiceiro, a teologia do perdão e do castigo, da prosperidade ou da maldição, ou da bênção, mas é um Deus misericórdia. E esse Deus misericórdia vem na pessoa de Jesus Nazaré, e ele vai encher de alegria, ninguém diante dele pode ficar indiferente. E por isso o Evangelho começa, depois desse primeiro versículo, apresentando o primeiro personagem, que é o Batista, João, identificado como João Batista, com duas citações do Antigo Testamento. Primeira de Malaquias 3, né? Abram, preparar a estrada do Messias, e a segunda citação, que é fundida numa collage, aquele que grita, abram no deserto um caminho para Javé, Isaías 40, o segundo Isaías. Em seguida, o evangelista narra a atividade de João. Ele prega a conversão e um batismo de penitência. Já o nome João significa Deus é misericórdia. E ele está no deserto e batiza. Não um batismo com uma acepção litúrgica ou ritual, como vai assumir essa palavra mais tarde, mas batizar aqui significa uma imersão na água, imergir na água, mergulhar na água e ficar ali, que possui um significado simbólico muito grande. E o significado simbólico, por exemplo, era quando um escravo que conseguia sua libertação, ele também era usada esta metáfora do batismo da imersão na água, e que significava que o escravo então morria para a vida da escravidão e nascia saindo da água para uma vida agora livre. Era um sinal, portanto, a água é um sinal de morte, morte para um passado e vida para um futuro que se inicia agora. João prega então a conversão, baptisma metanoias, batismo de conversão. Existem duas palavras gregas para conversão, uma é mais superficial, externa, e a outra, metanoias, que significa uma mudança profunda, interior, mudança de mentalidade. E não é fácil mudar o modo de pensar. Significa essa metanoia, essa conversão profunda, interior, acolher Jesus, ir ao encontro com Ele dos outros. Significa essa conversão não viver para si mesmo. A conversão tem como efeito, portanto, o perdão dos pecados. E dizer que a conversão, um batismo de penitência, era mexer com os interesses da elite dominante de Israel, que detinham o controle econômico e religioso de toda a população. E eles, por isso, com o perdão dos pecados que poderia ocorrer somente no templo, mediante sacrifícios e ofertas, eles tinham uma fonte, uma renda, uma entrada. E João agora está no deserto e prega no deserto, e o povo vai lá procurá-lo. Se faziam batizar por ele no Rio Jordão. Interessante que o evangelista lembra também no local, no Rio Jordão, que simboliza alguma coisa muito mais importante do que dar uma localização geográfica. Porque o Jordão, também nos lembra historicamente, é a última passagem dos hebreus saídos da escravidão do Egito para entrarem na terra prometida. E agora, a terra prometida tornou-se uma terra de escravidão, da qual é preciso sair. E por isso, neste deserto, onde ele se encontra, e o termo é bem claro, exporeueto, saíam, é como se tivessem que sair agora. Êxodo, sair dessa terra da escravidão, vão para o deserto.
Betabara, onde João Batista está pregando, fica além do Jordão. É como se esse povo agora tivesse que sair da sua terra para, chamados por João Batista para fora, no Além Jordão, para poder entrar na nova terra, conduzidos por Jesus, na nova terra prometida, conduzidos por Jesus. Então imaginem a reação das autoridades naquele tempo, esse povo que está a 2 passos do templo, e o templo é o lugar para obter o perdão dos pecados, agora eles vêm ao deserto para se fazerem batizar por João. E por quê? Porque eles compreenderam que o perdão não pode ocorrer simplesmente mediante um rito, uma liturgia, mas ele pode ocorrer mediante uma mudança de vida. E por isso eles vão a João Batista. É claro que as autoridades o farão pagar por isso. Então lá confessavam seus pecados, o primeiro passo que também nós devemos fazer, confessar as próprias culpas, as próprias infidelidades, para podermos continuar o caminho, confessar, reconhecer aquilo que está errado em nós, na sociedade, no mundo. Há 2 batismos, o de João Batista e aquele anunciado por ele, que depois dele vem um que batizará no Espírito Santo. João Batista anuncia, portanto, um batismo de água, que é uma ajuda para poder mudar de vida. Mas essa ajuda, ela não pode em si mesma comunicar a força para viver essa vida nova que ela promete. Essa realidade, a vida nova, é a vinda de Jesus. Ele é que dará essa força. É Ele que nos batizará no Espírito Santo. Então a água, batismo, imersão, algo externo ao ser humano. Espírito Santo, batismo, é uma energia divina, é o Espírito, é interior ao ser humano. Ele dará força interior para essa vida nova. É o batismo de Jesus. Energia divina, Espírito Santo, santo, porque é capaz de separar. A etimologia da palavra santo, sátir, sacro, separar. Santo, separado. Então é uma imersão interior que nos torna capazes de discernir o que é bom e o que é mal, separa. O Espírito Santo separa aquilo que é mal na nossa vida, aquilo que é pecado. Outro detalhe interessante neste evangelho é que diz de João Batista que ele vestia pele de camelo e comia gafanhotos e mel silvestre. O motivo não é simplesmente mostrar uma vida de austeridade. É claro, isso serve, nos ensina também. Não são roupas finas, Jesus mesmo vai dizer mais adiante no seu evangelho: o que fostes ver no deserto? Um homem vestido por roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios, não no deserto. Então é claro que tem esse aspecto de austeridade que João testemunha, mas esses detalhes, pele de camelo, tem um significado que vai além disso. O significado é que esta veste, pele de camelo, distinguia os profetas no Antigo Testamento. Zacarias, por exemplo, vai dizer no capítulo 13 que os profetas vestem manto de pele. Mas também no segundo livro dos Reis, Elias usava vestes de pelo e tinha um cinto de couro, que vai ser citado também no Evangelho de Mateus, esse cinto de couro, Mateus 3,4, que neste texto Marcos omitiu esse cinto de couro. Mas isso testemunha que João Batista é o profeta da grandeza de Elias,
aquele que vem realmente para preparar o caminho. Se alimentava com gafanhotos e mel silvestre, é o alimento, segundo o Levítico, puro, e o mel silvestre é um alimento muito apreciado. O Batista estava no deserto e a alimentação do deserto era esta, simplesmente. A pregação de João Batista nesse evangelho também, como não tem aspectos legalista, justiceiro, um Deus divino, mas misericórdia. A pregação vem sem ameaças. Em Mateus e Lucas, João Batista prega: o machado já está na raiz. Aqui não. João Batista diz: está para chegar um mais forte do que eu. É a força da vitória que Jesus vem trazer, a vitória sobre o mal. O mal, com Jesus, está destinado a desaparecer. O batismo de João é externo, o de Jesus é o Espírito Santo, que dá vida, e essa vida interna significa como a linfa dentro da árvore, é vida, é alimento. E ele vem nos trazer essa vida interna, interior. Nesse tempo do Advento é um tempo de preparação ativa. Preparemos-nos para acolher esse Espírito que Jesus trouxe ao mundo, porque do nosso contato, do nosso acolhimento de Jesus, depende a nova realidade que está para nascer. Ela estará muito presente em nós e no mundo, a realidade de Jesus, se for acolhida com metanoia, com conversão. No princípio, como começa o Evangelho de hoje, no princípio tudo era bom, disse o evangelista. João Batista diz: vem um mais forte do que eu. E mais forte por quê? Porque tem coragem de amar até o fim, porque tem a coragem de não poupar-se, de não reservar-se para si, tem coragem de falar ao coração, às pessoas humildes, aos pecadores, a buscar a ovelha perdida, a andar com ela, estar presente. Tem a coragem de estar presente junto aos pequenos, aos doentes, aos sofredores, aos que têm fome. Tem coragem, ele é mais forte do que eu. Presente na nossa vida uma bela notícia com um apaixonado, Deus apaixonado, Jesus apaixonado. O tempo do Advento é esse tempo belo do ano que nós podemos viver, preparando para uma mudança de vida, uma mudança real, sincera, para um mundo um pouquinho melhor desse que estamos vivendo agora. A presença de Jesus é a presença na nossa vida de algo belo, mais belo do que um sonho. Realizemos esse sonho, cuidando da nossa vida nesta época de pandemia, cuidando da vida dos outros. É mais belo que um sonho, Jesus na nossa vida. Porque esperamos para mudar o nosso coração? Um batismo de conversão, um batismo no Espírito Santo. Um bom domingo a todos.